Capítulo 21. É pequena, mas brota sangue de verdade quando corta. Me sentei na cama e, prendendo a respiração, escutei o guiso na escuridão da noite. De onde viria? Comparado com as outras vezes, o som era bem mais alto, mais intenso. Eu tinha certeza. Além disso, vinha de um lugar diferente. O guiso só pode estar tocando dentro desta casa. Era a única alternativa. Em meio à minha confusão, consegui lembrar que eu mesmo tinha colocado o guiso em uma prateleira do ateliê já há alguns dias depois que retiramos do buraco. O som do guiso vem do ateliê. Não havia sombra de dúvida. Mas e agora? O que eu deveria fazer? Minha mente estava um caos. Eu sentia medo, é claro. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo dentro daquela casa sob o meu teto. Era de madrugada e eu estava absolutamente só em um lugar deserto no meio da montanha. Não havia como não sentir medo. No entanto, ao relembrar aquele momento, percebo que sentia ainda mais perplexidade do que medo. Talvez o cérebro funcione dessa forma, para aliviar o terror, para diminuir uma forte pressão. Ele mobiliza outro sentimento ou outra sensação, como em um incêndio, quando usamos todos os recipientes para carregar água. Organizei as ideias. O melhor que pude e considerei minhas opções. Podia simplesmente cobrir a cabeça com o cobertor e tentar voltar a dormir. Pelo menos evitava me envolver com qualquer coisa misteriosa, como tinha sugerido Masahiko Hamada. Também podia tentar pensar em outras coisas, procurando não ouvir nem ver nada. O problema é que eu jamais conseguiria voltar a dormir. Mesmo que me escondesse embaixo do edredom, mesmo que pensasse em outras coisas, seria impossível ignorar um guiso que tocava tão alto. Afinal, aquele toque vinha de dentro de casa. Como de costume, o som do guiso era intermitente. Ele soava algumas vezes, parava um tempo, soava de novo. A duração desses intervalos era irregular, ora mais curta, ora mais longa. Essa descontinuidade tinha algo de estranhamente humano. O guiso não estava ecoando sozinho, nem tampouco era acionado por algum mecanismo. Estava nas mãos de alguém que o agitava, talvez para enviar uma espécie de mensagem. Como eu já não podia continuar fugindo, só me restava reunir coragem e averiguar os fatos. Se aquele ruído continuasse todas as noites, destruiria meu sono e me impediria de levar uma vida decente. Por isso, eu precisava ir até o ateliê para ver o que estava acontecendo. Além do mais, sentia certa irritação. Por que aquelas coisas tinham que acontecer comigo? E também curiosidade. Queria ver com meus próprios olhos o que raios estava acontecendo.
Saí da cama, vesti uma malha por cima do pijama e com uma lanterna na mão fui até a entrada, onde peguei no porta-guarda-chuvas uma robusta e pesada bengala de carvalho escura deixada por Tomohiko Hamada. Não esperava que aquela bengala fosse ter alguma utilidade, mas me sentia mais confiante com ela em mãos. Afinal, nunca se sabe. Nem preciso dizer que estava apavorado. Embora descalço, não sentia quase nada na sola dos pés. Percebia que todo o meu corpo estava tenso e a cada movimento tinha a impressão de ouvir meus ossos rangerem. Alguém devia ter invadido a casa e agora estava tocando o guizo. Talvez a mesma pessoa que o tocava antes no fundo daquele buraco. Eu não consegui imaginar quem poderia ser ou o quê. Uma múmia? Se eu entrasse no ateliê e me deparasse com uma múmia ou com um homem ressequido com a pele da cor de carne seca, como deveria agir? Ergueria bem os braços e desferiria uma bengalada com toda a minha força? Que ideia! Não posso fazer uma coisa dessas. A múmia pode ser um daqueles monges, um Soku Shimbutsu. Não se trata de um zumbi qualquer. Bom, então o que fazer? Eu continuava confuso. Ou melhor, estava cada vez mais confuso. Se não tomasse alguma atitude, será que não acabaria vivendo junto com a múmia sob o mesmo teto? Teria que ouvir o guizo todas as noites naquele mesmo horário? De repente, pensei em Menchik. Eu só estava passando por aquele apuro porque ele tinha feito algo que não devia. Afinal, de quem fora a ideia de chamar uma equipe, revirar as pedras e abrir aquele buraco misterioso? E agora eu estava preso naquela casa com um guizo e alguma criatura desconhecida. Cogitei telefonar para ele. Mesmo no meio da madrugada, ele provavelmente pegaria o jaguar e viria correndo. Mas acabei mudando de ideia. Eu não tinha tempo para esperar nem para perder. Aquela era uma questão que eu teria que resolver sem demora. Era algo que precisava fazer sozinho. Era responsabilidade minha. Tomei coragem, entrei na sala e acendi a luz. Mas mesmo assim, o guizo continuou tocando. Sem dúvida, o som vinha do outro lado da porta do ateliê. Segurei melhor a bengala com a mão direita, atravessei a sala na ponta dos pés e pousei a mão esquerda sobre a maçaneta da porta do ateliê. Então, respirei fundo e, determinado, girei a maçaneta. Assim que abri a porta, o som do guizo parou, como se estivesse aguardando por isso, e fui envolvido por um silêncio profundo. O interior do ateliê estava totalmente escuro. Não dava para ver nada. Estendi a mão esquerda e tateei a parede até encontrar e acender o interruptor. A luz pendente inundou o cômodo. Preparado para tudo, corri os olhos por todos os cantos, com os pés firmes na soleira da porta
e a mão esquerda ainda sobre o interruptor. Estava com a garganta tão seca que não conseguia nem engolir saliva. Não havia ninguém lá dentro. Não encontrei nenhuma múmia ressequida tocando guiso. Não encontrei nada além do cavalete solitário no meio do cômodo e a tela em cima. Diante do cavalete, a velha banqueta de madeira de 3 pés e mais nada. O ateliê estava vazio. Não dava para ouvir o canto de nenhum inseto, nem o vento. As cortinas brancas estavam tão imóveis que chegava a ser estranho. Senti que minha mão direita, agarrada à bengala, tremia um pouco. Acompanhando esse tremor, a bengala tamborilava contra o chão, produzindo um ruído seco. O guiso estava sobre a prateleira como de costume. Me aproximei e o examinei com atenção. Não cheguei a pegá-lo, mas aparentemente não havia nada de diferente com ele. Nada indicava que o instrumento tivesse mudado de posição desde que o deixara ali na manhã anterior, depois de agitá-lo de leve. Me sentei na banqueta redonda diante do cavalete e olhei mais uma vez ao redor. Examinei cada canto da sala com atenção. Não havia ninguém. Era o mesmo ateliê de sempre. Sobre a tela, o rascunho de O Homem do Subaru Forester branco também continuava igual. Olhei para o despertador apoiado sobre uma prateleira. Marcava 2 da manhã em ponto. Como eu tinha certeza que havia despertado com o som do guiso a 1h35, já haviam se passado 25 minutos. Mas para mim, parecia que havia se passado menos tempo. 5 ou 6 minutos no máximo. Minha noção de tempo não estava funcionando direito. Ou quem sabe o tempo não estivesse passando direito. Um dos dois. Resignado, levantei da banqueta, apaguei a luz, saí do ateliê e fechei a porta. Parei diante da porta fechada e apurei os ouvidos por instante, mas não escutei o guiso. Não escutei nenhum som, apenas o silêncio. E não se trata de uma metáfora. No cume de uma montanha, o silêncio tem som próprio. Em pé, diante da porta do ateliê, passei algum tempo escutando o silêncio. De repente, me dei conta de que havia alguma coisa diferente sobre o sofá da sala. Algo do tamanho de uma almofada ou de uma boneca. Acontece que eu não me lembrava de haver nada assim sobre o sofá. Apertei os olhos e descobri que não era uma almofada nem uma boneca. Era um ser humano pequeno. Devia ter cerca de 60 centímetros de altura. Trajava uma estranha vestimenta branca e se agitava irrequieto sobre o sofá. Parecia muito desconfortável, como se sua roupa estivesse apertada. Eu conhecia aquela roupa de algum lugar. Era antiga e tradicional, usada pela elite na antiguidade japonesa. E não era só a roupa. Eu conhecia também o rosto daquele ser humano. É o comendador.
pensei. Um calafrio percorreu minha espinha, como se um pedaço de gelo do tamanho de um punho subisse aos poucos pelas minhas costas. O comendador, retratado por Tomoshiko Amada no seu quadro, estava sentado no sofá da minha sala. Quer dizer, da sala de Tomohiko Amada, com os olhos cravados em mim. Aquele homenzinho tinha exatamente os mesmos trajes e as mesmas feições do personagem no quadro. Era como se tivesse saído diretamente da tela. Onde foi que deixei o quadro? Tentei me lembrar. Ah, sim, no quarto de hóspedes, escondido e coberto pelo papel pardo, para que ninguém o visse ao me visitar, já que isso poderia acabar gerando alguma confusão. Se aquele homenzinho realmente tinha saído do quadro, como estaria a tela agora? Será que os outros também partiram? Mas seria possível um personagem pintado ganhar vida e sair de um quadro? Claro que não. Era impossível, sem sombra de dúvida. Estanquei ali as voltas com os pensamentos sem lógica, encarando o comendador sentado no sofá. O tempo parecia ter parado, como se avançasse e recuasse, esperando que eu me acalmasse. Eu não conseguia desviar os olhos daquele estranho homenzinho que parecia ter vindo do outro mundo. Do sofá, ele também me encarava. Eu permanecia calado, sem conseguir dizer nada. O susto tinha sido grande demais e tudo o que eu podia fazer era respirar pela boca entreaberta, sem tirar os olhos daquele homem. O comendador também não dizia nada, nem tirava os olhos de mim. Tinha os lábios bem fechados, as pernas curtas totalmente esticadas diante de si, as costas apoiadas no encosto. Sua cabeça nem alcançava o alto da almofada. Calçava pequenos sapatos de formato esquisito, com bicos pontudos e retorcidos, de uma espécie de couro preto. Trazia à cintura uma espada longa de empunhadura enfeitada. Quer dizer, pelo formato, era uma espada, mas seu tamanho era proporcional ao corpo do homenzinho. Então, o comprimento estava mais próximo ao de um punhal. Trazia à cintura uma espada longa de empunhadura enfeitada. Quer dizer, pelo formato, era uma espada, mas seu tamanho era proporcional ao corpo do homenzinho. Então, o comprimento estava mais próximo ao de um punhal. De qualquer maneira, ainda podia ser uma arma letal. Claro, se a lâmina fosse de verdade. Ah, sim, é de verdade, disse o comendador como se lesse meus pensamentos. Apesar da estatura diminuta, tinha uma voz potente. É pequena, mas brota sangue de verdade quando corta. Continuei calado sem conseguir dizer uma palavra. O primeiro pensamento que me ocorreu foi: puxa, ele fala. O segundo foi que ele falava de um jeito muito estranho que nenhuma pessoa normal falaria. Mas, pensando bem, um comendador de 60 centímetros de altura que sai de dentro de um quadro estava longe de ser uma pessoa normal. Então, seu modo de falar não deveria causar surpresa. Dentro do quadro, o assassinato do comendador de
morri com a amada. Meu peito foi atravessado por uma espada e eu me encontrava tragicamente à beira da morte. Sabem disso, não sabem, meus jovens senhores? Porém, neste momento não tenho nenhum ferimento. Estão vendo? Nenhum. Imaginei que seria meio aborrecido e inconveniente para os senhores se eu andasse escorrendo sangue por toda a parte. Não gostaria de sujar o mobiliário e os tapetes. Então, resolvi deixar o realismo um tanto de lado e omitir o ferimento. Assim, retirei a parte do assassinato do quadro. Se precisarem se referir a mim, meus jovens, não me incomodo de ser chamado de comendador. Pelo visto, o comendador não era dos mais reservados, apesar do seu estranho jeito de falar. Pelo contrário, era até bem tagarela. De minha parte, eu continuava sem conseguir dizer uma palavra, incapaz de determinar o que era real. Não seria o caso de largar essa bengala? Não me parece que estejamos prestes a duelar, meus jovens. Olhei para minha mão direita. Continuava agarrando com firmeza a bengala de Tomohiko Amada. Abri os dedos. A madeira de carvalho se chocou contra o tapete, fazendo um baque surdo. E, a título de constatação, eu não saltei para fora de quadro nenhum, disse o comendador, lendo outra vez a minha mente. Aquela pintura, que a propósito é bem interessante, continua como estava, com o comendador à beira da morte e muito sangue brotando de suas entranhas. Por enquanto, estou apenas tomando de empréstimo a aparência daquele personagem. Afinal, haveria de ter alguma aparência para poder conversar com os senhores, certo? Por comodidade, escolhi a figura daquele comendador. Não se trata de problema, se trata? Não obstante, é uma questão menor, certo? O mestre Amada já está nos estertores da morte, vagando por um mundo de paz. E o comendador também não é uma marca registrada. Se eu assumisse a forma do Mickey Mouse ou da Pocahontas, a Walt Disney, por certo, faria gentileza de me processar por uma fortuna. Mas enquanto comendador, não corro esse risco. Ao terminar essa frase, ele soltou uma grande gargalhada, sacudindo os ombros. Particularmente, não me importaria em aparecer como múmia, mas ponderei que essa forma poderia ser desaconselhável, pois iria
assustar os senhores. Esbarrar no meio da noite com uma criatura ressequida e cor de carne seca, tocando um guiso na escuridão, poderia muito bem desencadear o infarto, certo? Concordei quase que por reflexo. Realmente, um comendador era bem melhor do que uma múmia. Se eu tivesse esbarrado com uma múmia, era capaz de ter infartado mesmo. Encontrar o Mickey ou a Pocahontas tocando um guiso no escuro também teria sido bem desagradável. No fim das contas, talvez um comendador usando roupas do período Azuca fosse a opção menos pior. Você é algum tipo de assombração? Boa pergunta! Declarou o comendador, esticando para o alto um minúsculo dedo indicador. Boa, não? Excelente! Excelente pergunta, meus jovens. O que sou eu? Por ora, a resposta é um comendador. Nada além de um comendador, ainda que de forma temporária. Da próxima vez, não sei, mas afinal, ao fim e ao cabo, o que sou eu? De resto, e os senhores, meus jovens, o que são? De momento, os senhores têm esta forma, mas o que são? Se semelhante pergunta lhes fosse formulada, os senhores ficariam confusos, certo? Comigo não é diferente. Você consegue ter a aparência que quiser? Não é tão simples assim. Não posso assumir senão formas limitadíssimas. Não posso me transformar em qualquer coisa. Em suma, meu vestuário é restrito. Não sou capaz de ter nenhuma aparência que não seja necessária. E para esta ocasião, tudo que pude escolher foi esse diminuto comendador. Não havia remédio. Pelo tamanho da pintura, acabei ficando desta estatura. Quanto ao mais, essa vestimenta é extremamente desconfortável, exclamou ele, agitando o corpo dentro da roupa. Enfim, retornando à pergunta, sou eu uma assombração? Não, jovens senhores, nada disso. Não sou assombração, sou apenas uma ideia. Por essência, uma assombração se refere a algo sobrenatural com liberdade irrestrita, o que não é o meu caso. A minha existência tem inúmeras restrições. Eu queria perguntar muitas coisas, ou melhor, eu deveria querer perguntar muitas coisas. Porém, não sei por que não me ocorria pergunta nenhuma. Se eu era apenas uma pessoa, por que ele se dirigia a mim como jovens senhores? Não, essa pergunta era trivial demais. Nem valia a pena ser feita. Talvez o você não existisse no mundo das ideias. Tenho
inúmeras e diligentíssimas restrições. Por exemplo, só posso corporizar por um limitado período a cada dia. Aprecio as incertas horas da madrugada, de modo que costumo tomar corpo entre a 1h30 e 2h30 da manhã. Com efeito, corporizar a luz do dia é demasiado exaustivo. Nas horas em que não assumo forma concreta, estou por toda parte, descansando como uma ideia amorfa, à semelhança da coruja no sótão. De resto, sou por natureza incapaz de ir aonde não fui convidado. De toda sorte, os senhores fizeram a gentileza de abrir o buraco e trazer o guiso para cá, de modo que eu pude entrar nesta casa. Você estava preso dentro daquele buraco esse tempo todo? Não sei. Na medida em que não tenho memória propriamente dita. Não obstante, diria que é verdade, em certo sentido, que eu estava preso naquele buraco. Estava preso e sabe-se lá por quê? Não podia sair. Porém, estar preso não me apresentava nenhum problema em particular. Por minha própria natureza, não vejo sofrimento ou incômodo em passar algumas dezenas de milhares de anos fechados em um buraco escuro. Todavia, sou grato aos senhores por terem me tirado de lá, pois é bem mais agradável ser livre do que não ser livre. Nem é preciso dizer. De resto, também sou grato àquele homem Menchique. Sem o amparo dele, não teria sido possível abrir o buraco. É verdade. Acho que pressenti que algo assim poderia acontecer. Refiro-me à possibilidade da abertura do buraco. Pensei então com os meus botões. Bem, chegou a hora. Por isso você começou a tocar o guiso no meio da noite há um tempo? Exatamente! Então o buraco foi totalmente aberto e, para completar, Menchique teve a delicadeza de me fazer o convite para um jantar. Assenti de novo. De fato, Menchique havia convidado o comendador, embora tenha usado o termo múmia, para o jantar de terça-feira em sua casa, imitando Dom Giovanni, que na ópera convidara a estátua do comendador para um banquete. Para Menchique, aquele convite devia ter sido apenas uma brincadeira, mas já não tinha mais graça. A propósito, sou incapaz de ingerir qualquer alimento. Também não bebo. Aliás, nem tenho sistema digestivo. Chega a ser uma lástima, um desperdício, um banquete tão luxuoso. Porém, aceito o convite com grande satisfação. Afinal, nem sempre uma ideia é convidada para jantar na casa de alguém.
Foram as últimas palavras ditas pelo comendador naquela noite. Em seguida, ele se calou de repente e foi fechando os olhos, devagar, como se mergulhasse aos poucos em uma meditação. De olhos fechados, tinha uma expressão muito pensativa. Seu corpo também não se moveu, mas nem 1 milímetro. Por fim, sua imagem começou a esvanecer depressa, seus contornos foram ficando cada vez mais vagos, até que, segundos depois, desapareceram por completo. Olhei para o relógio por reflexo. 2h15 da manhã. O período limitado de tempo para ele corporizar devia ter chegado ao fim. Me aproximei do sofá e toquei de leve no local onde ele estivera sentado. Não senti nada. A almofada não estava quente nem afundada. Não restava nenhum vestígio de que alguém tivesse se sentado ali. Talvez as ideias não tivessem peso nem temperatura, já que sua forma não passava de uma aparência emprestada. Me sentei ao lado de onde o comendador estivera e respirei fundo. Depois esfreguei o rosto com as mãos. Tudo aquilo parecia ter acontecido em um sonho. Só podia ter sido um sonho longo e realista. Pensei, talvez aquele mundo ainda fosse a continuação do sonho. Eu estava preso dentro dele. Era o que me parecia. No entanto, eu sabia muito bem que não tinha sido apenas um sonho. Talvez não fosse a realidade, mas também não era um sonho. Sem querer, Menchique e eu havíamos libertado o comendador, uma ideia que assumia a forma do comendador, de dentro daquele buraco. E agora ele estava morando dentro daquela casa como a coruja no sótão. Eu não sabia o significado de tudo aquilo, nem no que resultaria. Levantei, peguei a bengala de Tomohiko Amada caída no chão, apaguei a luz da sala e voltei para o quarto. Tudo estava quieto. Não se ouvia nenhum som. Tirei a malha, deitei de pijama sob as cobertas e pensei no que deveria fazer. O comendador pretendia ir à casa de Menchique na noite de terça-feira, pois fora convidado. O que aconteceria durante o jantar? Quanto mais eu refletia sobre o assunto, mais confuso ficava, como uma mesa com pés desiguais, impossível de firmar. Por fim, fui invadido por um sono terrível, como se minha cabeça estivesse empregando todos os seus esforços para me fazer dormir, tentando me arrancar à força daquela realidade caótica e sem sentido. Era impossível resistir. Antes de adormecer, ainda pensei na coruja. Como será que ela estava? Hora de dormir, meus jovens senhores, sussurrou o comendador ao pé do meu ouvido. Mas talvez essa voz tenha sido parte do sonho. Capítulo 22. O convite ainda está de pé, é claro. O dia seguinte era segunda-feira. Quando acordei, o relógio marcava 6h35. Me sentei na cama e repassei na mente o que acontecera algumas horas no ateliê. O guiso tocando, o comendador em versão miniatura, nossa estranha conversa. Queria pensar que tudo aquilo tinha sido um sonho longo e realista, nada mais. E realmente, sob a claridade da manhã, tudo parecia ter sido um sonho. Eu me lembrava com muita clareza de cada detalhe, mas quanto mais analisava, mais tudo parecia ter se passado em um mundo a anos-luz da realidade.
No entanto, por mais que me esforçasse para me convencer de que fora apenas um sonho, eu sabia que não era. Aquilo podia até não ser a realidade, mas também não era sonho. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era um mero sonho. Era algo de natureza distinta. Me levantei, tirei o papel pardo que embrulhava o assassinato do comendador de Tomohiko Hamada e levei o quadro para o ateliê. Depois de pendurá-lo na parede, me sentei na banqueta e passei muito tempo olhando para ele. Como o comendador afirmara na noite anterior, nada mudara na pintura. O comendador não tinha fugido de dentro do quadro e continuava com uma espada atravessada no peito, jorrando sangue à beira da morte. Tinha os olhos erguidos para o céu e a boca retorcida. Talvez soltasse um grito de sofrimento. O cabelo, a roupa, a espada em mãos e os estranhos sapatos pretos eram idênticos aos do comendador que surgira diante de mim na noite anterior. Ou melhor, analisando a situação pela ordem cronológica, o comendador personificado era idêntico ao da pintura. Era realmente incrível que aquele personagem fictício, criado por Tomohiko Hamada com pincéis e pigmentos, tivesse surgido no mundo real ou em um mundo parecido com o real, dotado de corpo sólido e movimentos próprios. No entanto, pouco a pouco, enquanto eu contemplava aquele quadro, comecei a achar que não era de todo impossível. Deve ser porque as pinceladas de Tomohiko são vibrantes e vívidas, pensei. Quanto mais eu contemplava, mais indefinida me parecia a linha entre o real e o imaginário, o plano e o tridimensional, o concreto e o figurativo. Era como o carteiro da obra de Van Gogh, que apesar de não ter sido pintado em um estilo realista, parecia cada dia mais vivo, ou como os corvos do pintor, meros traços grosseiros, mas que pareciam estar voando de verdade pelo céu. Observando o assassinato do comendador, não pude deixar de admirar, mais uma vez, a profundidade do talento de Tomohiko Hamada. Era possível que aquele comendador, quer dizer, aquela ideia, tivesse tomado de empréstimo a imagem do comendador da pintura justamente por reconhecer a excelência e a força daquela obra. Assim como os caranguejos eremitas escolhem como morada as conchas mais bonitas e resistentes que encontram. Depois de apreciar a pintura de Tomohiko por cerca de 10 minutos, fui até a cozinha, coloquei água na cafeteira e tomei um café da manhã simples ouvindo o noticiário no rádio. Nenhuma das notícias era relevante. Na verdade, de modo geral, as notícias diárias já não tinham mais significado para mim. Ainda assim, eu procurava ouvir o noticiário das 7 da manhã todos os dias. Afinal, se o mundo estivesse à beira da destruição, por exemplo, e eu não ficasse sabendo, podia ser meio constrangedor. Depois de tomar o café da manhã e confirmar que o mundo, apesar de todos os seus problemas, continuava girando, voltei para o ateliê com uma caneca de café. Abri as janelas e deixei o ar circular. Então, parei diante da minha tela e passei a trabalhar. Por ora, não fazia diferença se o comendador era real ou não, se ele apareceria no jantar de Menchik ou não. Tudo o que eu podia fazer era focar no trabalho. Me concentrei e visualizei a imagem do homem de meia-idade do Subaru Forester branco. Sobre a sua mesa no restaurante, havia uma chave com o logo da Subaru e um prato com torradas, ovos mexidos e salsichas. Ao lado do prato, embalagens de ketchup vermelho e mostarda amarelo. O garfo e a faca estavam lado a lado. Ele ainda não tinha tocado na comida. A luz da manhã incidia sobre todas as coisas. Quando passei por ele, o homem ergueu o rosto bronzeado e cravou os olhos em mim. Eu sei muito bem onde você estava e o que estava fazendo, diziam aqueles olhos, cujo brilho frio e pesado reconheci.
Talvez eu já tivesse visto um brilho semelhante em outro lugar, mas não conseguia me lembrar onde nem quando. Fui passando essa imagem e sua mensagem silenciosa para a tela. Primeiro, usando um pedaço de pão como borracha, apaguei uma a uma as linhas em excesso no esqueleto desenhado a carvão. Após essa depuração, acrescentei algumas linhas que estavam faltando. O que surgiu sobre a tela foi uma imagem mumificada, por assim dizer, do homem de meia-idade do Subaru, que naquelas toscas linhas pretas aparecia encolhido, ressecado, com o aspecto de carne seca. Claro que ainda era apenas um rascunho, mas dentro da minha mente, a imagem que surgiria na tela já estava tomando forma. Ora, até que não está ficando nada mal. Olhei para trás e ali estava ele, sentado na estante ao lado da janela, me encarando. Sua silhueta se destacava contra a luz da manhã. Como eu esperava, ele vestia a mesma roupa branca antiga e trazia à cintura uma espada proporcional à sua altura. Não era um sonho? Claro que não, pensei. Claro que não. Não sou um sonho. Diria que sou uma existência mais próxima da vigília do que do sonho. Eu não disse nada. Da banqueta onde eu estava, fiquei só observando sua silhueta. Creio que mencionei isso na noite de ontem, mas corporizar a luz do dia como agora é algo extenuante. Contudo, eu não poderia deixar de observá-los em ação, meus jovens. Ao menos uma vez. Lamento a indiscrição, mas estou presenciando esta cena já há algum tempo. Será um aborrecimento para os senhores? Eu também não tinha resposta para essa pergunta. Por sinal, que diferença faria se fosse um aborrecimento ou não? Como alguém de carne e osso poderia tentar argumentar com uma ideia, sem esperar pela minha resposta, ou quem sabe, tomando meus pensamentos como resposta, o comendador continuou. Os senhores estão desenhando com bastante maestria, não? Pode-se ver a essência desse homem despontando na tela. Você sabe alguma coisa sobre este homem? Naturalmente que sei. Nesse caso, poderia me contar algo sobre ele? Quem é? O que faz da vida? Onde está agora? Não sei, disse o comendador, inclinando hesitante a cabeça com uma expressão sombria. Quando fechava o semblante daquele jeito, lembrava um pouco um duende, ou Edward G. Robinson, em um velho filme de gangster. Vai ver, o comendador tomara de empréstimo aquela fisionomia do Edward G. Robinson. Não era impossível. Tem coisas que é melhor os senhores não saberem, declarou ele, ainda com a expressão de Edward G. Robinson estampada no rosto. Eram as mesmas palavras que Massarico Amada me dissera outro dia. Tem coisas que é melhor não saber. Então, você não vai me contar essas coisas que é melhor não saber? Na verdade, me parece dispensável repetir algo que os senhores já sabem.
Quiçá, ao pintar este quadro, os senhores estejam tentando subjetivamente corporizar algo que já sabem. Vejam Thelonious Monk, por exemplo. Thelonious Monk não poderia ter inventado todas aquelas curiosas harmonias se valendo da lógica e da teoria. Tudo o que ele fez foi deixar os olhos bem abertos e apanhá-las com as mãos de dentro da escuridão da consciência. O que os senhores devem fazer agora é justamente isso, encontrar a coisa certa dentro do que já existe. Então ele conhecia Thelonious Monk? Ah, sim! E conheço também esse Edward não sei o quê, acrescentou o comendador, respondendo ao meu pensamento. Enfim, deixemos isso de lado. Há outro tema, uma questão de etiqueta que eu gostaria de trazer ao conhecimento dos senhores por desencargo de consciência. É sobre sua excelente Amásia. Isto é, aquela mulher casada que aparece aqui de vez em quando no carro vermelho. Sei que não devia, mas assisto do começo ao fim a tudo que os senhores fazem. Refiro-me àquela atividade que os senhores realizam com tanto ardor sobre a cama sem roupas. Olhei para o rosto do comendador sem dizer nada. Aquelas atividades que os senhores realizam com tanto ardor sobre a cama. Ou, nas palavras da minha amante, coisas difíceis de dizer em voz alta. Entretanto, se possível, gostaria que os senhores não se incomodassem com minha indiscrição. Sinto-me culpado, mas ideias são assim. Assistem a qualquer coisa que apareça. Não podemos ter muita seletividade. Não obstante, realmente não devem se preocupar, jovens senhores. Para mim, tudo resulta igual. Sexo, ginástica ou limpeza de uma chaminé. Não tenho interesse especial de assistir. Apenas assisto, nada mais. E no mundo das ideias, não existe o conceito de privacidade, existe? Claro que não! Exclamou ele, aparentemente até orgulhoso. Claro que não existe nem sequer sombra de algo assim. Destarte, se os senhores não se importarem, está tudo resolvido. O que me dizem? Podem fazer vistas grossas? Balancei a cabeça de leve. E agora? Será que eu conseguiria me concentrar no sexo sabendo que alguém estava assistindo a tudo? Conseguiria me excitar nessa situação? Tenho uma pergunta. Se for algo que eu possa responder. Tem um jantar na casa de Menchique amanhã e você também foi convidado. Durante minha conversa com Menchique, ele usou o termo múmia para fazer o convite. Mas é claro que estávamos falando de você,
que naquele momento ainda não tinha assumido a forma de comendador. Ah, sem problemas. Posso virar uma múmia em um piscar de olhos. Não, tudo bem, fique assim mesmo. Se der, prefiro que você continue com essa forma. Eu irei até a casa de Menchique. Os jovens senhores poderão me ver, mas Menchique não. Logo, tanto faz se eu me apresentar de múmia ou de comendador. Entretanto, gostaria de pedir um favor. O que seria? Os senhores precisam ligar sem demora para Menchique e confirmar se o convite ainda é válido. E quando fizerem isso, devem dizer o seguinte: quem levaremos amanhã será não uma múmia, mas um comendador. Você se importa? Como eu já mencionei, por minha própria natureza, não posso entrar em nenhum lugar onde não tenha sido convidado. Preciso que me digam, por favor, entre, de uma maneira ou de outra. Por outro lado, depois que sou convidado uma vez, posso entrar à vontade quando quiser. No caso desta casa aqui, o guiso me serviu de convite. Tudo bem, respondi. Eu só não queria que ele virasse uma múmia de jeito nenhum. Vou telefonar a Menchique, confirmar se o convite está de pé e pedir para mudar o nome do convidado de múmia para comendador. Tudo bem, respondi. Eu só não queria que ele virasse uma múmia de jeito nenhum. Vou telefonar a Menchique, confirmar se o convite está de pé e pedir para mudar o nome do convidado de múmia para comendador. Ficarei demasiado grato se puderem fazer isso. Afinal, nunca imaginei que seria convidado para um banquete. Tenho mais uma pergunta. Você não era originalmente um monge Sokunshibutsu? Você sabe, um desses monges que se enterrou por livre e espontânea vontade para fazer Ryujo, jejuando e entoando sutras? Você, por acaso, não perdeu a vida dentro daquele buraco e depois, em forma de múmia, continuou tocando guiso? Murmurou o comendador e balançou um pouco a cabeça. Isso também não sei dizer. Em determinado momento, transformei-me em uma ideia pura. Antes disso, não sei o que era, nem onde estava, nem tampouco o que fazia. Não tenho memória linear. O comendador se calou e passou algum tempo fitando o vazio. Enfim, creio que esteja na hora de sumir. Meu período de corporificação está se aproximando do fim. Amanhã realmente não é o melhor horário para mim. A madrugada, sim, é minha companheira. O vácuo é o meu fôlego. Em suma, terei que me retirar. Não deixem de ligar para Menchique. Deposito minha confiança nos senhores. Então o comendador fechou os olhos como se meditasse, depois os lábios,
Depois entrelaçou os dedos das mãos e foi esvanecendo aos poucos, exatamente como da vez anterior. Seu corpo desapareceu no ar sem fazer ruído, como uma fumaça efêmera. Na claridade da manhã, fiquei sozinho no ateliê diante do esboço de um quadro. De dentro da tela, o esqueleto escuro do homem do Subaru Forester me encarava. Eu sei muito bem onde você estava e o que estava fazendo, me diziam seus olhos. Depois do almoço, telefonei para Menchik. Percebi que era a primeira vez que eu ligava para sua casa. Normalmente, era ele quem ligava para mim. Ele atendeu no 6º toque. Ah! Que coincidência! Estava pensando em telefonar para você, mas achei melhor esperar até a tarde para não atrapalhar o seu trabalho. Você mencionou que costuma trabalhar durante a manhã, não? Expliquei que já tinha encerrado por aquele dia. Entendo. O trabalho está avançando bem? Sim, estou me dedicando a um quadro novo, mas ainda está só no começo. Excelente, realmente excelente. Aliás, já pendurei o retrato no escritório. Decidi deixar a tinta secar assim. Confesso que ficou ótimo, mesmo sem moldura. Sobre o jantar de amanhã, enviarei um carro para buscá-lo às 6 da tarde. Ao fim do jantar, você voltará nesse mesmo carro. Como seremos só nós dois, por favor, não se preocupe com o traje, nem com presentes. Venha como se sentir mais confortável e não se dê ao trabalho de trazer nada. Gostaria de confirmar uma coisa. Claro. O quê? Outro dia você comentou que a múmia também poderia participar do jantar, não foi? Foi. Esse convite ainda está de pé? Menchik pensou um pouco. Depois riu baixinho, achando graça. Claro, não volto atrás no que digo. O convite ainda está de pé, é claro. Por alguma razão, parece que a múmia não poderá participar, mas um comendador gostaria de ir no lugar dela. Você se incomoda se o convite for estendido ao comendador? De modo algum. Assim como Dom Giovanni convidou a estátua do comendador para um jantar, eu também terei grande prazer e honra em receber o comendador para a cerimônia em minha humilde residência. No entanto, ao contrário de Dom Giovanni, eu não fiz nada para merecer ser levado ao inferno. Ou melhor, acredito que não tenha feito nada. Ele não pretende me arrastar para o inferno no fim do jantar, pretende? Creio que não. Respondi, apesar de não ter tanta certeza assim. Eu não conseguia mais prever o que poderia acontecer. Nesse caso, tudo bem. Ainda não estou pronto para ir para o inferno. Disse Menchik em tom de brincadeira. Para ele, tudo não passava de uma piada. A propósito, preciso confirmar algo. O comendador da ópera Don Giovanni não podia comer nada, já que estava morto. E o seu comendador?
Devo providenciar alguma especiaria para ele ou ele também não é capaz de comer os pratos do mundo de cá? Não precisa providenciar nada. Ele não come nem bebe. Basta que ele tenha um lugar à mesa. É uma existência espiritual, então? Creio que sim. Eu tinha a impressão de que havia uma grande diferença entre ideias e espíritos, mas não fiz nenhuma objeção, pois não queria me estender no assunto. Está bem. Garantirei um lugar para o senhor comendador. É um prazer inesperado saber que receberei em minha residência um convidado tão ilustre. Só me entristece que ele não possa apreciar a refeição. Teremos também excelentes vinhos. Agradeci a Menchique. Certo, então até amanhã, disse ele e desligou. Naquela noite, o guizo não tocou. O comendador provavelmente estava cansado depois de ter corporizado a luz do dia e também respondido a mais de 2 perguntas. Ou talvez já não sentisse mais necessidade de me chamar para o ateliê. Seja como for, dormi um sono profundo e sem sonhos até o dia seguinte. De manhã, o comendador também não apareceu enquanto eu pintava. Por isso, pude colocar toda a minha atenção na tela durante cerca de 2 horas, sem pensar em nada, esquecido de tudo. Minha primeira providência foi cobrir a tela toda de tinta, apagando o rascunho como se passasse uma grossa camada de manteiga em uma fatia de pão. As primeiras cores que utilizei foram um vermelho intenso, um verde afiado e uma mistura de preto com cinza chumbo. Eram as cores que aquele homem exigia. Levei muito tempo até alcançar as tonalidades certas. Enquanto concluía essa etapa do trabalho, coloquei o disco de Don Giovanni de Mozart para tocar. Ouvindo aquela ópera, tive a impressão de que o comendador poderia aparecer às minhas costas a qualquer momento, mas isso não aconteceu. Desde a manhã daquele dia, terça-feira, o comendador estava imerso em um silêncio profundo, como a coruja do sótão. Mas eu não me incomodei muito com isso. De nada adiantava uma pessoa de carne e osso ficar se preocupando com uma ideia. As ideias têm seu jeito de ser, e eu tinha minha própria vida. Estava focado em terminar o retrato do homem do Subaru Forester branco, cuja imagem provocava o tempo inteiro o fundo da minha mente, quer eu estivesse ou não diante da tela no ateliê. Segundo a previsão do tempo que eu vi no rádio, havia grande probabilidade de chuvas fortes no final da noite nas regiões de Kanto e Tokai. O tempo no Japão vinha piorando aos poucos a partir do oeste. A região sul de Kyushu tivera até enchentes devido a tempestades, obrigando os moradores de áreas baixas a evacuarem suas casas e buscarem abrigo. Para quem morava em regiões altas, havia o risco de desmoronamento. Um banquete em uma noite de tempestade, pensei. De repente, me lembrei do buraco escuro dentro do bosque, daquela estranha câmara de pedra que Menchique e eu havíamos exposto, movendo a pesada pilha de pedras. Imaginei como seria me sentar no fundo daquele buraco ouvindo a chuva cair sobre a tampa de madeira. Como seria estar preso ali sem conseguir sair, sem escada, com a pesada tampa hermeticamente fechado
esquecido por todas as pessoas do mundo, ou talvez tendo sido dado por morto há muito tempo, mesmo estando vivo, sozinho, mas ainda respirando. Apenas o som incessante da chuva chegaria aos meus ouvidos. Não haveria qualquer vestígio de luz, nem um único raio de claridade rasgaria a escuridão. A parede de pedra onde me apoiaria estaria gelada e úmida. Seria de madrugada e talvez uma colônia de insetos rastejasse ao meu redor. Comecei a ter dificuldade para respirar, à medida que construía esse cenário na minha mente. Então, saí para o terraço e, apoiado no parapeito, inspirei o ar fresco pelo nariz e expirei devagar pela boca. Repeti esse procedimento várias vezes, contando os intervalos como já estava acostumado. Depois de algum tempo, minha respiração recuperou o ritmo normal. O céu do entardecer estava coberto de nuvens pesadas cor de chumbo. A chuva estava se aproximando. Eu podia ver a mansão branca de Menchique do outro lado do vale, um pouco destacada da paisagem. Aquela noite jantarei lá, pensei. Me sentarei à mesa na companhia de Menchique e do ilustre comendador. É sangue de verdade, viu? Sussurrou o comendador ao meu ouvido.